Bom dia, queridos amigos ouvintes da Mundial. E com muita alegria estamos aqui hoje no nosso programa, todas as terças-feiras, a Rádio Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica homeopata e pratico medicina chinesa. Enfim, uma medicina natural, uma medicina holística, né? Para quem gosta desse nome holístico, mas acima de tudo uma medicina integrativa, né? Onde nós podemos integrar uma medicina natural com a medicina alopática, muitas vezes necessária. E hoje o tema é diabetes. Então, nós estamos na Semana Nacional do Diabético. Então, o tema diabetes é um tema bastante interessante. Vocês sabem que eu falo muito sobre o emocional, a medicina chinesa. Então, eu vou iniciar o programa dando uma noção básica da diabetes nessa primeira metade do programa, né? Na segunda metade do programa eu vou abrir para as perguntas. Então, vou falar um pouco do que é diabetes, dos sintomas da diabetes. Vou falar bastante do emocional, das causas emocionais da diabetes, dos tratamentos alternativos para diabetes, né? Bom, a diabetes é uma hiperglicemia. Então, existe uma deficiência da insulina, muitas vezes, ou um mau aproveitamento da insulina, e aí aumenta a glicose do sangue. Todos nós sabemos disso, não é novidade para ninguém. Nós temos o pâncreas. No nosso pâncreas é um órgão bastante silencioso, um órgão que fica ali bem atrás do estômago, né? É um órgão retroperitoneal. O pâncreas tem duas partes, duas funções, uma função exócrina e uma função endócrina. A função exócrina do pâncreas é a função de produzir as enzimas digestivas, né? Nós sabemos que a nossa digestão é feita no estômago e quando o alimento desce para o nível do duodeno, ele desce com uma quantidade muito grande de ácido do estômago, né? Então, o pâncreas, ele vai produzir as enzimas, amilase, lipase e outras para poder neutralizar esse pH extremamente ácido e também ajudar na digestão dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios, né? Tudo bem, essa é uma função do pâncreas. A segunda função do pâncreas é a função endócrina, onde ele produz dois tipos de hormônio, a insulina e o glucagon. O glucagon, ele age diretamente sobre o fígado, né? Também ajudando o fígado a regular a quantidade de glicose na circulação. Porém, a insulina é o hormônio que atua ativando o metabolismo da glicose dentro das células. Então, é um portão de energia, é a chave, é como se a insulina fosse uma chave que abrisse a porta das células para a entrada da glicose e para o metabolismo da glicose acontecer dentro da célula. E por que a glicose é metabolizada e para que serve a glicose dentro da célula? Para gerar ATP, para gerar energia. Tá? Então, nós precisamos de carboidrato para gerar energia. Você pode até abrir mão das proteínas, abrir mão das gorduras, mas do carboidrato é realmente necessário, seja qual for o carboidrato que venha de uma fruta, que venha de um legume, né? Então, nós temos 3 tipos de diabetes. Nós temos a diabetes tipo 1, que é a diabetes do jovem, da criança e do adulto jovem, do adolescente, que aparece de uma forma repentina. Nós temos a diabetes, que é chamada de diabetes juvenil. Nós temos a diabetes do adulto, que é a diabetes tipo 2, onde existe a insulina, mas a insulina não penetra na célula. Na diabetes tipo 1, não existe a insulina, existe uma deficiência de insulina. E os livros mostram que pode ser até considerada uma doença autoimune. Em geral, uma doença genética, né, que aparece na criança, no adulto, no adolescente muito jovem. E nós temos o terceiro tipo de diabetes, que é aquela diabetes gestacional. A mulher não era diabética, ficou grávida e ficou com problemas de metabolismo de glicose, então é a diabetes gestacional. O bebê nasce, a diabetes desaparece. Lembrando
que essa mulher que teve diabetes gestacional, ela tem uma forte propensão a, depois dos 50 anos de idade, ter diabetes tipo 2, né? Muito bom. Quais seriam as causas? Em geral, nós todos sabemos que, tirando as causas emocionais, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mais profundamente, as causas gerais de diabetes é a alimentação incorreta, principalmente na diabetes do adulto, que é a diabetes tipo 2, uma alimentação errada, com uma quantidade grande de carboidratos, e é isso que a gente vê todo dia, hoje em dia, né? Essas tranqueiras, comer tranqueira, né? Que os jovens falam tranqueiras, né? Comer muito sanduíche, muito pão, muito doce, produtos industrializados, bolachas recheadas, essas crianças, gente, que leva para a escola bolacha recheada de lanche, leva para a escola todinho de lanche, aquele tem uma quantidade de açúcar desnecessária, né? Infelizmente, uma vida sedentária, uma vida sem atividade física, não faz atividade física nenhuma, trabalha sentado o dia todo, não anda, não caminha, enfim, não faz um exercício que seja uma musculação, que é legal porque consome essa glicose. O estresse emocional, que eu vou falar um pouquinho mais em detalhes, a obesidade pode levar a diabetes, né? E quais são os riscos de uma pessoa ter diabetes? Então, quem tem diabetes vai ter problema, né? Se não cuidar, se não controlar essa diabetes, vai ter problema. Pode ter as consequências do diabetes, que é hipertensão arterial, problemas de coração, de infarto, de AVC, aterosclerose, alterações da retina, do fundo de olho, levando até a cegueira, impotência sexual, infecções de repetição, várias infecções, neuropatia diabética, né, que é as úlceras, a falta de circulação adequada. A neuropatia é uma doença periférica dos nervos que leva à não sensibilidade das extremidades do corpo, né? E então a tendência é uma doença séria, é uma doença crônica, ela tem que ser controlada. Se você fizer a glicemia, hoje a gente já considera normal uma glicemia abaixo de 100, antigamente normal era até 110, hoje já tem exames que mostram a capacidade do organismo metabolizar a glicose nos últimos 3 meses, que é a hemoglobina glicada. Então, muitas vezes, não é só fazer a glicemia de jejum, que tem que ser abaixo de 100, o ideal, mas também fazer a hemoglobina glicada, que mostra para você a média da glicemia dos últimos 3 meses. E nos casos muito suspeitos, fazer a curva glicêmica, a curva de insulina, né? Medir a quantidade de insulina logo no jejum, depois que come, vai acompanhando, toma glicose no laboratório e vai dosando insulina e glicose. Bom, enfim. Existem os exames que estão cada vez mais avançados no diagnóstico da diabetes. Os sintomas. Bom, principalmente nas crianças, no diabetes tipo 1, o que chama muito atenção é aquela criança que come muito, bebe muita água e urina muito. E é muito evidente isso, é muito evidente, todo mundo repara. Eu me lembro que quando o meu filho, que aliás hoje o meu filho o André está completando 26 anos, é o meu caçula, parabéns para o meu filho hoje. Eu me lembro que o André tinha lá os seus 9 anos e brincava com os amigos ali no prédio, e um dia ele falou: mãe, eu acho que o João Paulo tá com diabetes. Eu falei: por que, filho? Ele falou: mãe, porque ele toma água demais, a gente tá jogando bola e tá tomando água. Um belo dia ele chegou para mim: olha, mãe, eu fui lá na casa dele brincar e eu falei para a mãe dele, e a mãe dele era enfermeira. Olha, eu acho que ele tem diabetes, porque ele come muito, bebe muito, toda hora ele está fazendo xixi. A mãe do menino, apesar de ser enfermeira, achou que era uma brincadeira de moleque, mas é uma criança de 9 anos. E, na verdade, infelizmente, depois de alguns meses, o menino entrou em coma diabético
e aí foi para UTI, se recuperou, hoje está bem, está tudo bem, mas tomando insulina. Então, as crianças reparam, né? A mãe e o pai têm que ficar bastante de olho nessa criança que toda hora está bebendo água, bebendo água, bebendo água, vai lá, colhe uma glicemia dele, toda hora comendo com fome. Então, isso é um sintoma da diabetes juvenil. A diabetes do adulto nem sempre é assim. Não tem essa necessidade de beber água toda hora, não fica urinando toda hora, mas tem muito cansaço, gosto adocicado na boca, engorda com muita facilidade, tem desejo de comer doce, tem fezes ressecadas. Às vezes a pessoa engorda com facilidade ou pode emagrecer com facilidade, urina excessivamente, sua demais, toda hora tem qualquer tipo de movimento, está suando, ficando gelado, né? Isso pode ser alteração do índice glicêmico. Tomar cuidado, né? Muito bom. E agora nós vamos falar um pouco das causas emocionais, que eu acho que é o mais importante aqui nessa história. Nós sabemos hoje em dia que nós temos muitos sintomas emocionais. E esses sintomas emocionais levam a diversos tipos de doença. E o que é mais importante, o que eu priorizo aqui no nosso programa semanalmente, e lembrando que todos esses programas estão sendo colocados no YouTube, então você pode rever, compartilhar no meu canal do YouTube. Os conflitos emocionais, que muitas vezes são gerados pelas nossas crenças. A gente acredita em coisas, muitas vezes são crenças primárias, são crenças da nossa infância, são crenças da nossa criação, são crenças às vezes da família como um todo, que a gente chama de crença genética, ou pode ser uma crença histórica, uma crença do país, uma crença histórica, às vezes até de outras vidas, ou uma crença de alma. E essas crenças, elas acabam nos prejudicando muito porque a gente repete comportamentos. E esses comportamentos repetitivos repetem conflitos, né? E muitas vezes conflitos e crenças que estão no nosso inconsciente. No caso do diabetes, existe um conflito forte de separação. Separação nas relações. A pessoa se sente separada do outro. Existe aí uma carência afetiva muito grande. É uma necessidade que o diabético tem de receber amor, né? De receber a doçura do abraço, do amor, da presença do outro nas relações. E quase 100% das vezes dentro da própria família. Né? Então, necessidade de amor, de se sentir amado, pessoas que desperdiçam muita energia, que têm necessidade de ter mais energia para poder suprir essa carência afetiva. E muitas vezes ela sai comendo doce para compensar essa carência. As questões de intolerância dentro da casa. Então, muitas vezes, a pessoa se isola dentro da casa. Existe um ambiente que não consegue ser mudado, né? Ela não consegue mudar aquilo, ela se isola e vive um silêncio, principalmente as mulheres. As mulheres vivem muito assim, seguram muito a emoção, às vezes não expressa, se isola. E outro conflito interessante na diabetes, que vem muito da medicina germânica, é o conflito da repulsa. Então, é interessante que você viver com alguém que você tem repulsa, que você tem asco, que você não tem tolerância, que você está no seu limite, faz você diminuir a produção de insulina. Isso é uma observação interessante, né? No caso dos homens, é um conflito de resistência. Eu tenho que aguentar a vida, eu tenho que aguentar esse emprego, eu não tenho saída. Então ele se isola, vive em isolamento e sem doçura, com amargura na vida, né? Com aquele peso daquele compromisso, muitas vezes aquele receio de perder aquele emprego, de perder aquela família, né? E aí desenvolve o diabetes. Então, se a gente for falar de conflitos emocionais na diabetes, a gente pode desenhar
todos os conflitos, e mais para frente um pouquinho eu vou falar da medicina chinesa e dos órgãos acometidos no diabetes, e aí cada órgão tem o seu conflito específico que vai levar à diminuição da performance da insulina, quer dizer, a insulina não consegue penetrar na célula e fazer o seu metabolismo. No caso de adultos, jovens ou de crianças com diabetes tipo 1, existe um conflito de ternura não compartilhada, né? Crianças que não estão recebendo afeto e que sentem que a família é autoritária demais com ela. Então, ela não consegue compartilhar o afeto, ela tem medo de ser muito criticada, então ela vive numa situação que ela se coloca de perigo. Se eu falar, se eu fizer, eu vou ser reprimido. Então vem aquele medo. Em geral, acontece em casas divididas, onde o pai e a mãe brigam muito, o pai e a mãe têm discursos diferentes e a criança não sabe para que lado vai, né? Então a criança se isola, fica amargurada, amedrontada, isolada, né? E aí começa a diabetes. Quer dizer, a gente sabe que tem um fundo genético, principalmente na diabetes do tipo 1, mas todos nós temos muitos genes que nunca vão ser ativados, né? Isso não quer dizer que nós vamos ficar doentes, né? Nós vamos ficar doentes, não é isso, mas muitas vezes o conflito emocional é tão forte, tão duradouro, tão prolongado que acaba desencadeando o diabetes, né? Então, o diabetes é uma doença bastante delicada, na minha opinião. Eu acho bastante difícil, porque a gente tem que conversar com os pacientes, tem que começar a fazê-los tirar crenças, principalmente os adultos, crenças limitantes, crenças que vão só agravar a doença, né? Porque eu, sinceramente, na medida que eu vou estudando, e agora já há 34 anos, quase 35 anos de formada, eu acho que a doença é a gente que faz. E a gente dá o mesmo potencial que você tem de fazer, tem de desfazer. As curas são possíveis, mas é você que se cura, né? Você vai no médico e joga no médico a responsabilidade. Tudo bem, o médico está lá para te ajudar, mas é você que conhece a sua história, é você que sabe o que você já passou na sua vida. Você sabe por que você está nessa situação. Pergunta para você. Então, a mesma força que você teve de adoecer, você teve de não adoecer, você tem de não adoecer. No caso das causas das diabetes, do ponto de vista da medicina chinesa, existe uma relação intensa do baço e do estômago, um desequilíbrio muito grande pelo fato da pessoa comer errado. Então, quando você come muito carboidrato, muito doce, muita tranqueira, você gera umidade e calor. Essa umidade e calor forma uma fleuma, né? Fleuma é como se fosse um visco, uma umidade excessiva no sistema e diminui demais o Qi do rim, a energia do rim, né? E nós sabemos que o baço-pâncreas, toda vez que eu falo baço na medicina chinesa, eu estou falando baço-pâncreas. Então, existe uma grande alteração das secreções pancreáticas, tanto as exócrinas quanto as endócrinas, no caso a insulina e o glucagon, por conta de uma alimentação errada por um tempo muito prolongado, uma alimentação pesada, uma alimentação que dá muito trabalho para o organismo metabolizar carboidrato por grandes quantidades de carboidrato. Uma segunda desarmonia é a desarmonia do fígado. O fígado tem uma intensa relação com os níveis de glicemia. Os desequilíbrios emocionais do tipo ressentimento, fúria, raiva reprimida e depressão são sentimentos que vão alterar o metabolismo do fígado, vão fazer com que esse fígado tenha estagnação do Qi, estagnação de energia e produção de calor. No momento que o fígado começa a produzir esse calor, esse fogo dentro do fígado, ele faz um controle negativo em cima do pâncreas, do baço pâncreas. E aí você diminui a quantidade de insulina, né? E diminui o do glucagon. O glucagon é o parceiro da insulina, um segundo hormônio produzido pelo pâncreas que tem uma intensa relação com o fígado. O fígado, ele obedece à liberação da glicose na circulação
por permissão ou não permissão do glucagon, que tem uma relação direta com essas emoções. Quando a gente fala de baço pâncreas, a gente está falando de emoção de preocupação excessiva. Então, se a gente for contabilizar as emoções, eu já falei de várias emoções que levam a diabetes. Então, não é uma ou outra emoção, desde a raiva, desde o ressentimento, da depressão, da preocupação excessiva, de se sentir isolado dentro de casa, conflitos de resistência, de sobrevivência, né, podem levar ao diabetes, desde que esses conflitos sejam de uma forma muito prolongada. A terceira causa da medicina chinesa de diabetes é a deficiência do rim. A diminuição do yin do rim gera um calor vazio que consome os líquidos orgânicos. A pessoa seca internamente, né? E leva a uma deficiência dessa essência Jing do rim. Eu já falei no programa do rim sobre o Jing do rim, que é a essência vital do rim. E aí leva a excesso de calor dentro do coração, do fígado, e o fígado lesa o baço, o pâncreas, etc. Então, é um sistema de circulação de energia. Se uma dessas pontas, seja o baço, seja o fígado, seja o rim, entra em desequilíbrio, por um caminho ou por outro, pode levar ao sintoma de diabetes. E como tratar o diabetes, né? O diabetes, ele tem, vocês todos sabem que hoje existem muitos medicamentos alopáticos, hipoglicemiantes, que agem de diversas maneiras, mas eu não estou aqui para falar de medicamento alopático, até porque eu não sou endocrinologista. O que eu recomendo dentro das minhas possibilidades de tratamento? Em primeiro lugar, dieta. Né? Abaixar absurdamente o índice de carboidratos, principalmente dos transgênicos, do trigo transgênico, que tem uma quantidade de glúten muito grande, açúcar, né? Tentar restringir ao máximo, mas eu não tiro as frutas dos meus pacientes. Eu permito que as frutas sejam ingeridas. Eu não acho que tem que ser tão restritivo às frutas. Tem que restringir ao quê? É a massa de farinha de trigo, é o doce, é o pão, né? Tudo isso. Então, para isso, eu uso muito a acupuntura, a fitoterapia chinesa. Existem medicamentos chineses muito, muito eficientes para abaixar a glicemia, mas eles são diagnosticados pelo pulso e pela língua. A gente vai escolher as ervas corretas. E muitas vezes não basta só dar uma erva chinesa hipoglicemiante, você tem que tratar o fígado. Né? Tirar esse fogo do fígado, aumentar a energia Jing do rim, aumentar a energia Yin do rim. Muitas vezes, quando você levanta o rim, levanta o fígado, na hora você melhora o aproveitamento da insulina. A insulina consegue penetrar na célula e fazer o metabolismo da glicose. Então, é uma maneira de tratar diabetes mais holística e não só ficar perseguindo com remédios específicos a baixa da glicemia. Exercício físico, fundamental, porque você tem que emagrecer, perder a gordura, enfim, ativar essa circulação de energia, tentar emagrecer e etc. E quais são as ervas brasileiras que nós usamos e recomendamos no diabético? Existem, bom, em primeiro lugar, você vai tratar o diabetes, tem que tratar o fígado. Então, ou usar um boldo, a losna, inclusive eu tenho um vídeo, vocês podem ver aí no meu canal do YouTube sobre a losna. A losna é extremamente amarga e tudo que é amargo é bom para o fígado. Só que a losna, especificamente, ela é hipoglicemiante também. A pata de vaca, muita gente já conhece, já usa, ou você usa o chá da pata de vaca, ou você usa a cápsula da pata de vaca. Pau-tenente também é muito bom. Jambolão, uma frutinha, se faz as cápsulas das folhas do jambolão, ou o chá do jambolão, das folhas do jambolão. Nogueira, palma Christi. Então, nós temos hoje muitas possibilidades, mas todas elas eu recomendo que, paralela a tomar uma pata de vaca, você devia usar uma carqueja, um boldo, né? A losna, gente, tem que tomar cuidado com a losna, porque ela também pode ser tóxica, né? Então, tomar demais não é legal. Então, toma uma xícara por dia, no máximo 2 xícaras por dia. Também não tome todo dia, vai revezando com o boldo e com a carqueja, mas sempre cuidando do fígado.
sempre cuidando do fígado. E hoje a gente tem essas facilidades da gente mandar manipular essas ervas. Então, no meu paciente, no consultório, eu vou transicionando. Às vezes a pessoa está tomando 2, 3 hipoglicemiantes orais, não chega a tomar insulina, e aí eu consigo tirar 1 ou 2 e colocar as ervas e a dieta, exercício e o emocional com homeopatia para poder diminuir. Muitas vezes é sucesso, né? E agora, quando chega no nível da insulina, a insulina muitas vezes é extremamente necessária porque você tem diabéticos muito descompensados, mas atrás de uma descompensação forte, sempre tem uma questão emocional preponderante que a pessoa não consegue superar. Aí cada caso é um caso, vai ter que usar insulina mesmo. Bom, não dá para a gente definir um tratamento padrão para todo mundo, porque cada um é cada um, e é isso que é mais importante, né? Bom, é isso que eu queria falar hoje para vocês a respeito da diabetes. Eu vou colocar esse vídeo no ar amanhã, no meu canal do YouTube. Vocês podem visitar a doutora Ana Clélia Matos no YouTube, vai estar lá postado para vocês reverem esse programa a qualquer momento daqui para frente. E eu atendo aqui em São Paulo, como vocês sabem, e atendo também na cidade de Jundiaí nas sextas-feiras, e os telefones estão aí no meu Facebook, página pública. Muito obrigada, um ótimo dia para vocês e até a próxima terça.